na leitura, né? A gente gasta nosso tempo lá e faz isso. Mas o usuário final, que é o que importa para a gente, é mais complicado. Você tem que mostrar para ele de uma maneira diferente. Então, com isso, em toda essa linha do processo, você começa a utilizar não só um software livre, você começa a utilizar vários nesse processo de ponta a ponta. E daí você começa a dominar desde a parte de geração de dados até a parte de disponibilização da informação, né? Que é bacana também. Você começa a trazer dados de lá para cá e tudo mais. Legal, cara. Deixa já de imediato, assim, eu não sei se alguém... Eu consegui ajustar o áudio agora, tá? Opa! Bonito, agora tá bonito, agora tá bonito. Ô, Nilmar, você pode repetir tudo de novo para mim, faz favor? Bem rapidinho. Não precisa, não. Espera aí que eu vou pegar a gravação aqui. Isso aqui é ao vivo, cara. Ao vivo tem disso, tá? Mas, assim, dentro da minha formação e dentro do conceito, né, eu me formei, que nem eu falei, em engenharia ambiental no começo. Aí fiz alguns cursos lá no Rio de Janeiro de geoprocessamento. Parti para uma especialização de geoprocessamento. Aí vim para Foz, atuei aqui em Foz, no PTI. Parti lá conheci o Erivelto, né, nessa pegada aí. E daí, conhecendo o Erivelto, entrei para o mestrado. E daí comecei a conhecer toda a galera do Geolab lá também, daí trocando informação. A gente sempre foi de compartilhar conhecimento, né? Tanto na galera do PTI como na galera do Geolab, que é uma característica, é a filosofia do software livre, né? E é isso que me atrai no software livre. Não só a questão de gerar produto, mas compartilhar conhecimento, né? Isso é o bacana do software livre. Isso e daí eu queria te perguntar, Nilmar, eu já vou te interromper, cara, porque aqui todo mundo interrompe todo mundo, cara. Não, tranquilo, boa. Antes de nós avançarmos, fala um pouquinho o que é, para quem não sabe, nunca viu, o que é essa filosofia do software livre que você tanto fala? Você, desde o início da tua fala, você fala justamente essa questão do software livre. Por que isso? De onde é que vem isso? O que é? Fala aí, Marcos. E só emendando a pergunta, Nilmar, você falou que foi para um caminho sozinho. Como é que, se uma pessoa hoje quisesse aprender software livre, que conselho você daria para ele? Procurar tutorial, algum livro? Como é que uma pessoa hoje poderia acessar essa informação e seguir o teu caminho de aprender o software livre? Se você fez curso, né, lá no Rio, ou foi caminhando sozinho com suas próprias pernas? Então, primeiro, a questão da filosofia, né? O que acontece? Eu vou emendar as duas questões aí, a gente vai entender bem o conceito, vai ficar mais fácil, tá? Quando eu comecei a aprender a geoprocessamento, eu aprendi com software proprietário, né? O que é um software proprietário? Você vai lá, você paga uma licença desse software, você tem que pagar a licença dele para utilizar, para gerar produto e fazer todas essas coisas. Você precisa ter essa licença paga. E ele tem uma arquitetura fechada, né? Eu não consigo ir lá e alterar os parâmetros dele de forma interna, eu não consigo ver o código-fonte desse cara, né? Então, se, por exemplo, eu quero ter um software que eu utilize na minha empresa e eu queira adaptar ele, eu não consigo realizar isso. A filosofia do software livre, ela me permite enxergar tudo isso por trás. Ela me permite saber o que está acontecendo por trás. Tem um algoritmo rodando lá por trás, eu consigo ver, linha a linha, o que está acontecendo, o que está sendo executado. E se eu achar interessante adaptar aquilo para mim, eu posso utilizar aquilo, adaptar e seguir para frente, né? Eu posso ajudar o software livre falando assim, eu encontrei um bug aqui que você poderia arrumar, isso aqui ficaria melhor assim, ou eu posso subir um código lá e ver se eles acham interessante alterar e colocar numa próxima versão do código. Então, tem uma comunidade por trás disso, e isso facilita muito a questão de aceleração do processo de desenvolvimento do software, entendeu? Eu não vou precisar esperar a versão 10.2.7.9 sair daqui 3 anos para atualizar aquilo. As versões saem muito mais rápida, né, com uma velocidade muito maior. Mas, indo para a questão do METRE, que ele falou, a questão do aprendizado, eu entendo assim, a gente não pode se basear no aprendizado do software, não é isso, tá? A
A gente tem que se basear no aprendizado, na base do processo. A gente tem que entender o que é gel na base, entender o conceito, né? O cara vai fazer uma vetorização, ele tem que saber a direção da vetorização que ele tem que fazer e por que é naquela direção, né? E quando eu digo por que é naquela direção, é que uma linha, quando ela é criada a partir de coordenada XY, e tem uma coordenada inicial e uma final. Então, se ele começar ao contrário, na hora que for fazer uma direção de rio, por exemplo, aquilo vai estar tudo zoado, não vai estar no caminho certo, né? Então, esses conceitos precisam estar na cabeça do cara, porque, independente do software, na hora que ele for pegar, seja um software proprietário, seja um software livre, ou qualquer outro software, ele vai conseguir dominar isso e saber o que ele precisa como resposta final. Então, assim, a minha base, ela iniciou em software proprietário, mas não o software proprietário. Ela iniciou nos conceitos tendo um software proprietário por trás. Mas o conceito do que era um buffer, né, do que era um intersect, isso são conceitos. Que daí eu faço em qualquer... Oi? O que é buffer? É vídeo? O que é? Os conceitos dos geoprocessos, né, das análises espaciais que a gente está realizando, isso são conceitos que a gente precisa saber. Eu preciso saber a diferença entre uma classe e outra. Que geoprocesso que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer para aquilo? E daí eu começo a juntar isso em qualquer software. E daí eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei assim, cara, a licença desse software que eu estou aprendendo aqui, ela custa, sei lá, 10 mil mais 15 mil suas extensões. Eu nunca vou ter essa grana para trabalhar sozinho. E mesmo se eu tivesse essa grana para trabalhar sozinho, eu não ia gastar essa grana para comprar uma licença nesse sentido, né? Eu não sou uma mega empresa, não tenho toda essa estrutura. Então, eu tenho que pensar em alternativas. O que eu vou fazer? Existem alternativas? Foi aí que eu conheci o mundo do software livre. Foi aí que, a princípio, eu vi lá que tinha o GVSig, né? Eu falei assim, tem o GVSig, não sei o quê, não me adaptei muito, fiz algumas coisas no GVSig, mas aí tinha a versão do QGIS 1.9, se eu não me engano, na época, eu nem lembro qual que era a versão, sabe? Aí eu falei, cara, esse negócio aqui tá ficando legal, né? E daí da 1.9 passou para 2, de repente para 3, e quando você vê hoje, é um software top no mercado. Mas não parou por aí, né? Porque daí, beleza, eu estou mexendo com software de geoprocessamento, mas eu preciso armazenar isso aqui. Existem soluções proprietárias para banco de dados? Existe. Tá, mas tem solução boa para banco de dados de software livre? Tem, PostgreSQL mais extensão Postgres. Vou juntar esses dois caras e começo a aprender isso. E daí, beleza, isso é bacana, mas e se eu quero publicar isso? Né? Se eu quero mostrar isso para o usuário final? Eu posso ter um web services aí, um geoserver por trás, alguma coisa que mostre isso no final. E daí a gente vai montando uma estrutura de ferramentas de software livre, que daí é o que o Felipeto falou no começo. São estruturas que a gente pode brincar na nossa casa, né? Eu posso ter domínio aqui na minha máquina, montar uma VirtualBox aqui e ver como tudo funciona conectado, né? Se fosse num software proprietário... Olha que legal que você falou, né, Nilmar? O software livre tem... Mas, assim, estou utilizando software livre. É tudo de graça? Não, meu conhecimento não é de graça, cara. Hoje tá legal. Não, tá, onde buscar, né? O que é muito legal hoje. É uma coisa importante. Nada do mundo é de graça. Ô, Nilmar, se me permite aí, tá muito legal, porque hoje você está disputando, que tem alguns professores aqui, eles se empolgam, sabe? Daí não param... porque é tão interessante a coisa, e hoje você está colocando ordem na casa. Às vezes a gente sai no tapa para falar. Isso aí. Não, mas legal, é muito legal esse tema, porque eu vejo que o próprio aprender o geoprocessamento em si, né, tem N níveis, né? Então, como você falou, né, você começou aprendendo lá a apertar o botão, que é a primeira coisa que você falou, os apertadores de botões, né? Mas, assim, é muito interessante que você falou que você tem que passar desse nível.
Por exemplo, você vai fazer um trabalho lá, você precisa criar um polígono, você precisa fazer uma análise dentro de um software que tem as funções de geoprocessamento, que tem a geoanálise, como você falou, né? Mas eu tenho que resolver aquilo para onde? É lógico que eu vou lá num software, proprietário ou não, mas eu vou aprender o manual lá, vou clicar lá, e vou sair com aquilo e vou aprender a analisar aquilo que eu fiz. Quando você começa a aprender isso, e isso se torna o dia a dia seu, vamos colocar assim, ou você vai inserir os conceitos de geoprocessamento na sua rotina de trabalho, você vai começar instintivamente puxar ou buscar como, essa parte de você conseguir já ir mais para um lado programável ou de otimização de processos, vamos colocar assim, né? Que são essas ferramentas que você veio falando aí de GeoServe e aí todas essas definições. Mas isso é muito legal, porque o geoprocessamento vai desde da parte inicial, que você começa lá, né? Como todos aqui começaram, provavelmente, né? Que eu tinha que fazer o mapa de uso e ocupação. Como é que eu faço o mapa de uso e ocupação se eu nunca abri um GVSig, nunca abri o QGIS? Vou abrir ou proprietário, que seja, tem N's, né, de software proprietários. Não fala que o patrocinador não deixa, tá? Vou fazer isso aí. um mapinha, né, Erivelto? E o mapinha. Então, essa parte é muito legal, porque tem como trilhar o caminho na pergunta que o professor Marcos colocou, né? Como que eu faço hoje para sair do zero e ir lá e chegar lá a 100%, como está o Nilmar lá em geoprocessamento, otimizando todo o processo e assim por diante. E tem muito de você se adaptar à sua demanda, eu acho, dentro de geoprocessamento, né? Porque eu não tenho nenhuma, como outras disciplinas ou outras áreas, né? Não fala que isso é uma ferramenta, né? Mas geoprocessamento é uma ferramenta para várias outras disciplinas. É um trampolim. Ela é uma ciência dentro de um contexto X, é uma ciência. Aí você vai se inserir lá dentro e vai começar a aprender mais e se tornar lá um cara que vai utilizar isso para toda a sua rotina. Mas ela é uma ferramenta para vários outros processos. Né? E aí, pegando uma caroninha nisso, Erivelto, aí eu vou fazer outra pergunta pro Nilmar. É o cara hoje, é esse aí que a gente tem que explorar. Existe uma diferença, Nilmar, vamos falar de software livre agora. Existe uma diferença entre o usuário e o pesquisador da ferramenta? Ou um acaba fatalmente sendo o outro? Usuário e pesquisador, não entendi muito o conceito, Felipe. Não, entre aquelas pessoas que só usam a ferramenta e daqui a pouco você sai desse universo do software proprietário, por exemplo, que nem a gente estava vendo, que eu soluciono meu problema, ok, mas daqui a pouco eu entro dentro do software livre e eu acabo que fatalmente tendo que virar um pesquisador. Por quê? Porque eu vou ter que desenvolver, de repente, uma rotina. Mas a cara, Alisson, tá ouvindo? Alisson nunca foi boa. Acho que caiu, hein? Não, Felipe. Minha internet deu uma travada. A do Felipeto também, eu acho, né? Mas olha só, Travou junto. eu penso assim, Felipeto, nós que trabalhamos com geoprocessamento, tem muito profissional aí que ele fala assim, não, eu vou fazer um mapa pro cara, né? E daí ele pega uma coisa, um assunto que ele não tem conhecimento nenhum, e daí ele vai lá e gera um mapa e entrega para o cara. E ele acha que ele não tem responsabilidade sobre isso. E não é bem assim, cara. Eu acho que, independente se você conhece o assunto, se você não conhece o assunto, você tem um conceito base por trás, que na hora que aquele cara chega e pede para você fazer alguma coisa, você precisa ter a mínima capacidade técnica para olhar para aquilo e falar assim, cara, eu acho que esse negócio aqui, essa análise que você quer fazer não está muito certa. Né? Vamos dar uma olhadinha melhor? Eu não sou o cara expert na área, mas, cara, olha isso aqui. A gente tem uma responsabilidade por trás disso. Então,
o cara pode começar como um apertador de botão, mas o cara não pode ficar dessa forma eternamente, cara. Ele precisa ir atrás de mais conhecimento, ele precisa ler artigo, ele precisa ver vários processos que são realizados em geoprocessamento, ele precisa ver as diversas áreas. Quando ele pegar um trabalho, ele tem que dar uma vasculhada, como que aquilo é executado. Então, não é simplesmente catar alguma coisa e executar. Simples assim, e essa responsabilidade não é minha. Você está passando um erro para frente. É igual quando eu brincava com o Alisson, que o cara mandava um shape para a gente, né? Na época do Shapefile, né? Que a gente usava bastante Shapefile, o cara mandava um shape para a gente e não mandava o sistema de referência de coordenadas daquele negócio. Aí a gente pedia para o cara falava assim, então, eu acho que é não sei o que. Eu falava com o Alisson, joga fora esse negócio aí, velho. Para mim, não serve. O mínimo que o cara tem que dar, velho, é a informação do dado. Que é tipo, eu não vou assumir essa responsabilidade, você tá entendendo? Para mim, é o cara que tem que dar essa informação. Ele gerou o dado. Isso é base, né? Isso é base de informação. Não posso sair gerando as coisas e postergando, colocando o erro para frente, para outro ser responsabilizado depois por esse erro. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, que eu acho que qualquer pessoa que vai atuar na área de geoprocessamento, ela tem que entender muito bem, ela tem uma responsabilidade muito grande por trás desse negócio, e ela não pode se eximir com a teoria de que, não, a gente só está executando aqui, o especialista é o outro cara. Até certo ponto. Você tem responsabilidade também. E daí, voltando aí ao que o Alisson falou da questão de graça, né? Nada é de graça. Por isso, esse é um dos aspectos. Você não é simplesmente o cara que vai usar um software livre, vai fazer um negócio e vai ser de graça. Não. Por trás do software livre, tem uma galera que trabalha por trás do software livre, uma galera, tem projetos, cara, milionários aí no software livre, tem empresas grandes, né, que atuam sobre software livre. Por exemplo, o GEDAL, né? GEDAL, que é uma biblioteca para trabalhar com raster, um monte de coisa. O GEDAL é utilizado num software proprietário de ponta aí, que vocês conhecem, que não pode falar aqui porque não tem propaganda, né? Mas ele é utilizado por trás desse software proprietário, tá ligado? E, tipo, ele é utilizado como base em todos os softwares livres. E chegou num ponto agora que o desenvolvedor que fez o GEDAL para software livre, ele falou assim, cara, eu preciso de financiamento para continuar trabalhando. Né? E daí o que aconteceu? As grandes empresas que têm aquilo como motor, velho, da arquitetura delas, elas tiveram que se coçar. Não, vamos dar mais grana. Apesar de ser pouco dinheiro ainda para o tanto que eles ganham, mas eles precisam começar a se coçar, precisa começar a investir, tem uma estrutura por trás. E daí a gente fala assim, não, mas eu vou usar aquele software lá porque aquele é bom. Mas a gente não enxerga o que tem por trás dele. E aqui a gente enxerga que tem GEDAL por trás, e às vezes a gente reclama ainda, né, cara? A gente fala assim, não, pô, isso aqui, não sei o quê, é porque é de graça. Tem gente que tem a história de falar isso, mas não é de graça, né, cara? Não é assim. E na verdade, assim, né? Existe uma plataforma, um portal lá para você fazer doação, né? Tem que entrar lá no que diz, fazer uma doação de vez em quando. Pessoal, deixa eu só interromper aí, o papo tá bom, tá? Mas só para mandar um abraço para a galera que tá nos assistindo aí. O Isaac de Souza Mendes, eu não sei se vocês conhecem, tá mandando boa noite aqui pra gente. O Haroldo. Boa noite, Miranda. Leonardo Peripoli, não sei se vocês conhecem também. O Hudson Munhoz. Boa noite, Hudson. O que pesca, né? Pega na vara o homem da pescaria. E aí o Haroldo traz uma questão interessante, assim, já trazendo para o nosso convidado aqui uma pergunta legal. Bem legal essa pergunta, já. Sobre a questão de precificação dos serviços. Como pode ser feito? Existe algo tabelado ou varia de profissional para profissional? Qual é a tua filosofia de preço, de money, Nilmar? Cara, eu posso falar uma coisa aqui que muita gente pode não concordar, né? Mas aí que a gente gosta, é polêmica. Eu vejo na internet aqui uma galera falando assim, não, o preço que eu faço um mapa custa em média R$150, porque daí eu calculo a minha hora, porque eu calculo não sei o quê. Eu nunca fiz meus cálculos de trabalho assim. O meu cálculo de trabalho é quanto aquele mapa, quanto aquela análise, quanto aquele processo vale para o cara final. É esse o meu preço. Então, assim, tem preço que, beleza, pode custar até R$150,
mas às vezes um mapa por trás daquele processo pode gerar milhões de reais para o cara. Um processo pode gerar milhões de reais, pode gerar um investimento novo para o cara. E aquilo é uma decisão muito grande, né, na infraestrutura, né, em todo o histórico do cara, toda a grana que vai ser investida a partir daquilo. Então, eu não posso simplesmente sair e tratar o cara que está fazendo, por exemplo, um mestrado, um TCC e quer uma consultoria para fazer um mapa dele da dissertação, igual o cara que vai precisar de gerar uma tomada de decisão para implantar uma indústria. Né? Você falou tudo aí, hein? Você se eu... livrou de uma polêmica que eu ia criar quando você falou do TCC, do mestrado e do doutorado, já puxa que, de certa forma, é contra você prestar serviço para essa pessoa, né? Por mim, eu acho que é contra você falar assim, o cara chegar e falar, me ajuda a fazer o mapa, me ajuda a aprender a fazer a minha dissertação, porque senão você está terceirizando uma coisa que é a sua formação, você entendeu? Você, na verdade, está pagando para fazer sua dissertação. Isso não cabe, isso não é ciência. Por isso que é uma consultoria. Quando você falou consultoria, você deixou claro isso, é isso que tem que existir. Porque como que o cara vai chegar na banca que terceirizou o mapa, aí chega lá com 4 cores, ou fez lá 5 classes, 4 cores, chutando aí, dando exemplos hipotéticos aí, né? A banca vai lá e fala assim, eu discordo disso, porque essa variável que você quer mostrar nesse mapa, ela tem que ser dividida em classes segundo o artigo fulano de tal, segundo as regras tal. Isso, então, existe N coisas que você vai, lá dentro daquele mapa, vai ter que ter conhecimento para fazer. Você precisa saber. E você está terceirizando, trás, né? E isso sem brincadeira, isso acontece demais. Então, e assim, eu acho que esse tipo de coisa entra a questão de, a partir do momento que você presta uma consultoria para esse cara, ele faz o que ele quiser depois. Ele tira as dúvidas dele, ele executa e faz a atividade dele, né, cara? Ele não vai ficar me incomodando também depois, troca a cor assim, faz a cor assado, faz o mapa diferente, eu quero desse jeito. Não, né? Você está dando uma consultoria para o cara, está ensinando o cara, ele executa o básico para o projeto dele. Então... são atividades diferentes, são coisas diferentes. A gente precisa, na hora de fazer a precificação do nosso trabalho, a gente tem que ver o valor agregado no nosso trabalho. A gente não tem que simplesmente calcular hora homem, hora atividade. A gente tem que ver quanto que teu trabalho tem de valor agregado, né? Você vai lá e faz um mapa. Esse mapa o cara vai mostrar 1 minuto para um cara só para ele ver, que mapa bonito, tchau. Acabou. Isso não tem valor agregado. Né? Não tem nada. Agora você vai lá, vai mostrar um mapa para o cara, ou vai fazer uma infraestrutura de dados para o cara que todo dia ele vai lá, vai fazer uma análise e vai tomar decisão em cima daquilo. Coisa que, se ele tivesse que ter na empresa dele, os caras fazendo manualmente, ele ia ter 2 pessoas analistas de geoprocessamento que teria que fazer o processamento todo dia, durante o ano inteiro. Quanto que isso ia dar durante o ano inteiro? Durante o ano inteiro ele ia gastar com funcionário, chutando aqui, sei lá, R$1 milhão. Cara, você economizou R$1 milhão do cara, né? Implantando uma infraestrutura para o cara e fazendo todo esse processo. Isso é valor agregado. Isso é você olhar para o que você está dando de produto para o cara e falar assim, você está economizando R$1 milhão. Né? Então, esse trabalho aqui, beleza, não vou te cobrar R$1 milhão, mas, né, você tem que me dar um pouquinho mais aí, porque... né, você está economizando uma boa grana. Imagine tudo isso ao longo dos anos. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar. Acho que traduzindo, o Nilmar fala mais de valor do que preço. Exato, valor, exatamente isso mesmo, valor da coisa, não a preço. A valoração da coisa. Né? Valoração. É muito legal isso, nesse termo que você colocou, porque existe, você que está nesse ramo, né, de trabalho, você sabe que existe essa parte que foi colocada, né? 150, 200, aí depende do cara, ele faz e entrega e tchau, responsabilidade é sua, você vira,
Filho, eu só sou o cara lá que nem assina o mapa, né? Só o mapa vai lá na página do projeto do cara e quem fez não interessa. Mas é legal que você absorve aquilo e você teve que estudar para fazer aquilo, né? Então, Sim. E aí entra a questão, sempre terão essas pessoas, né? Você vai achar que seu trabalho vale 10 mil, vai aparecer o cara que vai cobrar 1.000. E às vezes o outro cara lá vai contratar o cara que cobra 1.000, né? Azar, cara, a vida é assim, acontece, né? Cobra, mas pode ser que lá na frente ele precise do cara que cobra 10 mil, e daí ele vai ter que pagar 11, né? Então, assim, é esse o contexto, né? A gente precisa, não é porque o mercado, às vezes, ele entra numa desvalorização desproporcional que você tem que seguir esse jogo, né? Você não tem que fazer isso. Você tem que valorizar tudo que você estudou. É aquele lance de o tanto que estudamos para apertar o parafuso certo, né, cara? Né, que a galera costuma falar. Então, tipo, o cara estuda um monte, não sei o quê, e daí ele sabe qual parafuso apertar. O outro cara vai lá, vai ficar apertando aqui, vai dizer uma outra coisa, né, cara? Além do parafuso, é o quanto apertar aquele parafuso. Exatamente. É bem isso aí. Pessoal, vamos dar uma giradinha aqui. A Diandra tá louca para participar, a gente vê que ela tá... Diandra tá quietinha, tá estudando muito. Tá querendo participar aí, É a gestação, né? Então... vocês estão com essa história de gestação aí, tô fora, gente. Vamos lá. Então, Nilmar, eu quero ver isso aí quando nós tivermos daqui 1 ano, 2 anos, ainda falando da mesma gestação. Nilmar, a gente tem um quadro aqui que se chama Curiosidades de Gel, o qual a nossa querida Diandra apresenta. Então, manda ver aí, Diandra. Tá, hoje vamos falar um pouco, então, de ortomosaico, porque a gente não ia falar de drone hoje, né? Daí não podia faltar alguma coisa de drone hoje. Bom, então, o que é um ortomosaico? Nada mais é do que um mapa, entre aspas, com um aglomerado de ortofotos, que são fotos posicionadas em suas posições ortométricas verdadeiras. Então, o que acontece? Você vai fazer um voo de drone e lá ele vai pedir qual a sobreposição que você quer para esse voo. A sobreposição é o quanto uma imagem está sobreposta da outra. E vai jogar num software e esse software vai montar o quebra-cabeça. Então, são várias fotos, uma do ladinho da outra, sobrepostas, que montam uma imagem muito maior para a gente ter uma visão mais ampla da área que a gente está querendo estudar. Muito bem, agora sabemos o que é um ortomosaico. A hora que você quiser participar de novo, aí, Diana, fica à vontade. Só porque eu tô quieta hoje, credo. Quem quer ter uma mãe assim? O Lucas Souza, ele está complementando para a gente aqui, o Lucas Souza, que é bastante assíduo na nossa live, e a gente agradece bastante ele. Ele diz o seguinte, ó, que o mapa de qualidade é um mapa que traz informações, comprometimento e principalmente carrega a autoria e a responsabilidade do seu autor. E é mais ou menos aquilo que o Nilmar está falando, né? Mas, Nilmar, tu falou um negócio, agora vamos ir para um outro lado agora dessa filosofia do free, tá? Das coisas na faixa aí, digamos assim. Tu falou que o GEDAL é um grupo de scripts lá, né, para trabalhar funcionalidades para trabalhar com raster. Pergunta número 1, o que é raster? Pergunta número 2, existem rasters de graça? Como é que funciona isso? Conta pra galera aí, o que dá para fazer com isso? Onde buscar? Não, quando a gente fala, a gente tem alguns tipos de dados espaciais, né? Então a gente tem dados vetoriais e dados rasters, né, cara? A gente comumente chama aí de dados rasters. Quando a gente fala de dados vetoriais, a gente está falando de coordenada XY, é isso? Então, qualquer dado vetorial é formado por coordenada XY, né, e por pontos conectados entre si, ou pontos conectados entre si, onde eles fecham, né, a última coordenada é igual à primeira, fecha um polígono. Então, esses são dados vetoriais. Quando a gente fala de dado raster, a gente está falando de uma imagem, né? E essa imagem, ela pode vir de diversas fontes, tá? Ela pode vir aí
como a Diandra falou, né, de uma imagem de drone, ela pode vir de um sensor de satélite, né, a gente pode gerar uma imagem a partir de pontos, né, então a gente pode interpolar um dado e a partir disso a gente gerar um raster, né, com o tamanho de pixel que a gente quer. Lógico que tem todo um conceito por trás, não é só sair gerando esse negócio, né, então tem todo um conceito por trás para a gente chegar na representação ideal. Mas quando a gente fala de imagem, a gente está falando aí quando a gente fala de raster, a gente está falando de uma imagem com tamanho de pixel específico aí com o qual a gente trabalha. A gente tem vários sensores aí, né? A gente tem Sentinel, tem Landsat, agora Cibers, né? Já tinha os Cibers antes e agora os Cibers 4A, que está com uma resolução muito boa. E são sensores de alta qualidade. A gente consegue fazer um monte de trabalho com esses sensores. E o bacana, a gente consegue automatizar vários processos com as bases de dados que tem, né? Então, quando eu falo para vocês que a gente começa a unir várias soluções, né? Então, a gente, por exemplo, vai lá, trabalha com Geo, aí trabalha com banco de dados, aí disponibiliza isso por GeoServer, um GeoNode da vida, e daí a gente pega e começa a trabalhar com Python. Aí lá em Python a gente vê bibliotecas dentro do Python. A gente vê que tem coisa no Python que a gente pode usar o GDAL lá dentro do Python, a gente pode usar outras bibliotecas dentro do Python e fazer download automaticamente dessas imagens lá dentro. Então, aquele processo que a gente tinha antes, por exemplo, que a gente tinha que ir lá na fonte, fazer download das imagens, todo aquele negócio demorado, hoje a gente tem uma velocidade muito rápida de obter isso com vários tipos de ferramentas diferentes. A gente pode usar o Google Earth Engine para fazer isso, a gente pode usar a biblioteca do Earth Engine dentro do Python para fazer isso. O que é Python? A linguagem de programação, né? Que a gente utiliza. Então, a gente tem várias soluções aí que permitem a gente ter informação gratuita, né? Informação disponibilizada de forma gratuita para a gente fazer os nossos projetos, né? E com boa qualidade, né? A gente existem soluções pagas também, a gente tem outras imagens aí, outros rasters, né, que são soluções pagas, mas a gente tem uma boa qualidade com soluções gratuitas também, né, com uma boa resolução aí. Tá, Nilmar, deixa eu trazer uma pergunta mais prática. Opa, agora sim. Uma consultoria aí já para minha tese. É o seguinte, por exemplo, tenho dados vetoriais lá no meu talhão, né? Então, tem uma quantidade de pontos, 33 pontos. E aí, eu também tenho imagens de drones. E aí, eu preciso extrair algumas informações da imagem de drone que coincida com esses pontos. O que você aconselha? Usar buffer? Por exemplo, as minhas coletas foram realizadas pontuais com um raio de 3 metros, né? O que você indica? Porque minhas imagens de drone têm 1 centímetro, por exemplo, de resolução espacial. Beleza? Aí, já mata da minha tese também, eu tô. A cara do Alisson. O que tá acontecendo, Alisson? Aí a gente precisa ela falou que ver... ia fazer uma pergunta, pá, de repente... Chega lá na minuto, né? Mas olha só, isso não é tão complicado obter esse dado a partir de pontos, tá? No QGIS mesmo tem um plugin muito bom que chama Point Sample Tool, né? O nome do plugin. E daí você coloca seus pontos em cima de várias camadas rasters, se você tiver, e daí esse ponto ele vai lá e extrai da galera, se for pontualmente, tá? Se for só o ponto e você for pegar essa informação, ele extrai isso. Agora, se você for realizar, por exemplo, um buffer desses caras, digamos, você tem um ponto e você quer fazer um buffer desse cara e quer pegar a média desse cara, né? A média naquele raster de todos os pixels que tem ali. Você vai ter que fazer um processo que chama Zonal Statistics, tá? E daí, o que você pode fazer? Você pode usar até o PyQG, ver o teu buffer, e daí ele pega o teu buffer na primeira camada raster, ele extrai o valor com uma tabela para você. Você não precisa ficar fazendo 1 por 1, entendeu? Então, você automatiza, ele vai tudo de uma vez. Mas ali ele vai pegar os pixels daquela área,
E com o zonal estatístico você fala, eu quero média, quero mediana, quero... Aí tem as estatísticas lá e você extrai isso do dado, tá? No geral tem aquele. Beleza. Muito bom, muito bom. Mais alguém tem alguma Eu pergunta? queria fazer uma pergunta bem genérica. Acho que deu uma travadinha aí. Pode perguntar. Então, eu gosto... Ô, Nilmar, assim, a gente aqui está falando dos softwares livres, da filosofia livre, das vantagens, mas tudo na vida tem desvantagem. Se a gente fosse reunir para um barzinho, conversar, a desvantagem é no final ter que pagar a conta, né? Então, assim... software livre aqui não, rapaz. Não, mas qual a desvantagem que você vê nessa filosofia? Um número muito X de versão, muita gente mexendo, não sei, o que é que você... Deve ter, não é possível, deve ter algo. Não, eu não vejo desvantagem, sabe? Porque é muito bem estruturado o lançamento de uma versão para outra. Ele não é simplesmente assim, tá todo mundo mexendo e vou trocar. Não. Hoje, você tem lá o QGIS 3.16, que é a versão Long Term Release, que eles chamam. É a versão estável. É a versão que o cara vai usar na produção, que o cara vai usar na empresa, que o cara vai usar onde ele quiser, né? E essa, ela tem um tempo de suporte mais longo ali, tá? Aí, junto com a 3.16, está sendo desenvolvida a 3.20. E essa 3.20 é que a galera mexe. Essa 3.20 a galera vai lá, vê as funcionalidades novas, vê se tá... Todo mundo da comunidade pode baixar e ver o que tem de bug, o que precisa consertar. Você tá entendendo? É diferente. A versão beta que fala, né? Isso, tá todo mundo olhando, pulsando, e todo mundo... funciona, isso não funciona, isso precisa melhorar, né? Mas... E outra, a comunidade que diz, ela atua fortemente na questão de tradução do software. Cara, isso é muito bacana. Você ensinar a partir de um software na tua língua, cara, é muito legal. E isso não é só no Brasil, é em vários lugares aí do mundo, né? Sim. Então você tem uma tradução muito forte. Eu acho que a pergunta do Marcão vem mais... eu estou me colocando no mesmo time de experiência aí, Marcão, de vida, tá? Que nós temos. Porque para nós isso, quando a gente estava lá na graduação, colocando em miúdos aí, o software que não era proprietário naquela época, era software que travava, era software que não rodava, que você não tinha manual para ir atrás. Interface gráfica. Não tinha ninguém que dava a chamada assistência, né? O feedback lá para falar para você, não faça assim, porque você não pode instalar numa máquina assim assado, você tem que instalar. Então, mas isso já está, eu acredito que isso venceu, né? Agora você tem uma fazer tutorial no YouTube, vai fazer tutorial para a galera vai começar a entender o que acontece, vai ver que as potencialidades que tem no outro, tem nesse também. Você consegue executar, né? Então, esse é o lance da filosofia, né, cara? É você difundir isso de tudo quanto é maneira, né? Fazer com que todo mundo utilize, todo mundo use pelo menos uma vez para entender que aquilo pode ser bacana para você. Com relação assistência, essas coisas, é que, cara, existe um merchan muito grande dessas grandes empresas aí, cara, né? E é normal, isso é mercado, né? Então, assim, os caras querem vender licença, beleza, eles vão lá e tem um merchan, eles têm toda uma estrutura por trás para vender isso. Isso é o mundo, é o capitalismo, né? Só que hoje mesmo você consegue utilizar software livre, consegue montar uma infraestrutura com software livre, e se você quiser, você pode contratar a galera top da área de software livre para dar assistência nisso. Né? Eu queria complementar você, Neymar, numa questão, assim, o mais falado, o mais top do mercado, o cliente dele é o Exército Americano, Serviço Geológico Americano, a DLR. Esse é o cliente desse cara. Ele desenvolve para esse cara. O cara do software livre, se juntar na tete aqui, colocar uma funcionalidade que a gente gostaria de ter, se os desenvolvedores achar que é interessante, vai escopar no backlog e vai fazer.
Então, esse, Quem? para mim, eu acho que é o principal diferencial. Volta ali, a parte do backlog. Ali, Fala de novo aí essa palavra que você falou. É bonita a palavra, hein? Né? Front-end, back-end, o que é, mano? No desenvolvimento do QGIS existem listas de prioridades. Então, eu posso ir lá, criar uma funcionalidade, colocar lá, popularizar isso, e a galera vê se aquilo é útil e tal, se vai para uma próxima versão, não vai. Então, isso pode rolar também, né? E tem os scripts que são os listados, não listados. Eu lembro que no finalzinho ali de quando eu estava usando, utilizava muito aquele plugin do Luca Congedo lá, que a gente conseguia fazer a importação da imagem já colocando o cloud cover ali, o percentual que estabelecido, algo que antes eu tinha que, nossa, um sofrimento. Então, assim, cara, tem muita coisa legal que pode vir de qualquer pessoa que tenha uma ideia bacana. Eu acho que ele tem muito de você conseguir colocar o seu conhecimento lá dentro. Gente, se você pega um proprietário, é uma caixa preta. Você vai rodar e vai sair o resultado. Mas espera aí, que variável? Como que ele fez com aquela variável? Ela tinha normalidade? Não tinha, se a gente for para lá dos estatísticos, né? Você não vê o grupo de dados, você não vê o processo. Isso. E assim, ó, coisa simples, galera, que hoje em dia no Brasil a gente se bate mais que caroço de azeitona em boca de banguela, né? Porque pensa no... Quem aí nunca sofreu, né, cara? Quem aí nunca sofreu de ir lá no IBGE, no Sidra, e ficar baixando coisa, fazendo join de camadas, fazendo um monte de coisa para pegar informação? Cara, acho que foi ontem de ontem que eu vi na comunidade, teve um cara, puta, eu não lembro o nome dele aqui, né? Mas a gente devia saber o nome dele para falar o nome dele. O cara criou um plugin no QGIS que lá no plugin, você vai lá e baixa toda essa informação formatada para você já, cara. Foi lançado antes de ontem. Rolou aí nos grupos. Qual é o nome do plugin? Não, rolou aí nos grupos já, eu acho. Deixa eu olhar aqui, cara. É um plugin... Eu vou abrir aqui. Eu vi essa notícia em algum grupo do Instagram, eu acho, alguma coisa assim. Cara, muito legal. Muito Imagina bacana. onde que um software robusto, gigante, aí ia pensar na gente, brasileiro, tupiniquim aqui, cara. Não ia, tá ligado? Deixa os brasileiros ir lá se coçar, né? Não tem, entendeu? Então, ia pagar um horror e ia se contentar com o que tem, né? Como era antigamente. É esse tipo de coisa, sabe? Que eu falo. Cara, é muito importante que role isso, entendeu? Isso é bacana para a gente desenvolve mais, a gente desenvolve numa velocidade maior, né? A gente não gasta energia com coisa que a gente não precisa gastar, né? A gente gasta energia com pesquisa mesmo, com fazer resultado, né, cara? Aplicações, né? Nilmar, se você não encontrar, depois o Henrique ou a pode colocar no YouTube, né? Lá no YouTube, ali pra galera. Pra galera. Eu vejo isso nos vídeos lá. Então, olha, qualquer coisa tal, tá aí nos comentários, né? Nos coloca comentários, lá. na descrição do vídeo, né? Isso, vamos virar blogueirinha aí, rapaz. Por falar em YouTube, pessoal, vamos mandar um abraço aí pro... IBGE é o nome do plugin. Como? E o autor é Carlos Eduardo Cagna, tá? Como que é o nome do plugin? Censo IBGE. Eu e o vi nome isso. do autor é Carlos Eduardo Cagna. Acho que tem 2 Traz dias até que ele setores censitários, né? Eu vi essa reportagem. Por falar em reportagem, o que saiu ontem, anteontem também, é o novo... só para pegar um paralelo aí de notícias, né? O que saiu ontem foi justamente um novo aplicativo com o modelo geoidal brasileiro, né? Para a gente ajustar as altitudes ortométricas. Isso é bem interessante. Para quem não entendeu, quando a gente faz... Traduza! Quando a gente... É tão interessante que vai... nem sei o que é. Não, basicamente, assim, bem rapidinho, quando a gente faz a determinação de um ponto com o GPS, a gente tem a altitude referenciada ao elipsoide, ou seja, uma altitude referenciada a um modelo matemático e não em relação ao nível do mar, que é o que interessa, né? O que interessa? Então, vou fazer a implantação de uma cultivar aqui no meu município. Vai me interessar a altitude em relação ao nível do mar, e não é esse modelo matemático. Então, para isso, tem que ser feito um ajuste, né, transformada essa coordenada altimétrica.
e esse ajuste é feito pelo IBGE. Vou ficar devendo agora o nome do negócio ali, mas antigamente se chamava Mapigel. Eu acho que é uma versão mais atualizada do Mapigel. Isso aí. Tá bom? Galera, eu não entendi por que o Isaac não está participando aqui conosco, mas ele está participando ali nos comentários direto. Pois é. Eu podia estar aqui, Eu né, acho que Isaac? foi golpe, Vai hein? ganhar Que uma malandragem. Que malandragem. Mas, galera, para o cara ser inteligente, o cara tem que fazer alguns cursos. Então, eu vou aproveitar e vou abrir o espaço aí para o Nilmar falar do seu projeto, né? O Nilmar tem um projeto muito bacana de ensino do QGIS. E, Nilmar, a gente faz questão aí, já que você fez questão de vir aqui conversar conosco, a gente faz questão de abrir esse espaço aí para você falar dos seus cursos também, tá? Depois a gente acerta o cachê aí, tá? Beleza. Não, como eu falei, a ideia é popularizar, né? Então, o que eu tenho feito ultimamente, até para mim, que é útil para mim, né? Quem aí nunca passou por um processo de, eu fiz executei uma tarefa hoje e preciso executar de novo essa tarefa daqui a um tempo. Então, eu tenho criado um banco de tarefas, de execuções dentro do meu canal, né? Do YouTube lá. Nilmar W, tá? Neumar, não Neymar, Nilmar W, tá? Lá no canal. Então, a galera que tiver afim aí pode ir lá no canal, tem um monte de processos bacanas. Marcão racha o bico, né? Estão saindo, tem coisa lá. E tem também, eu estou pegando várias tecnologias que eu venho aprendendo aos longos dos anos e tal, e colocando cursos na Udemy, né? Então, a ideia de colocar curso na Udemy é que dessa forma eu consigo popularizar mais, né? Não fica um negócio de graça também, porque daí tudo que é de graça também não é tão bom, né? Mas a galera paga com um custo muito baixo e tem informação boa lá a respeito de software de geoprocessamento. Então, eu estou tendo uma linha assim, de aprendizado. Eu fiz um curso inicial aprendendo geoprocessamento com QGIS, onde o cara tem uma base dos conceitos bem básicos do QGIS, aprende a apertar os botões do software e entende os conceitos ali que são interessantes por trás de cada coisa que você vai executar. Aí já tenho integrando PostgreSQL com QGIS também, que daí o cara já vai mais a fundo, entende o armazenamento de dados, ele começa a potencializar o QGIS com análise espacial. Aí tem o Python GIS, que daí ele já começa a mexer com linguagem de programação, já começa a utilizar um ambiente fora QGIS, já consegue montar um ambiente virtual para ele ali, com outras ferramentas, e consegue automatizar processos. E agora, por último, acho que semana passada, acho que deve ter uns 2, 3 dias aí, eu lancei um PyQGIS, que daí ele automatiza também com Python alguns processos dentro do QGIS, né? Então, ali no terminal Python do QGIS ali, né, quando você vai em complementos, terminal Python, eu fiz um cursinho ali que o cara consegue automatizar vários processos do dia a dia dele, né? Então, eu preciso fazer recorte de camadas para 30 camadas, então eu consigo trabalhar ali, executar isso. Eu tenho uma linha de ordem de processo que eu realizo todo dia, uma rotina. Então, eu consigo programar isso e colocar ali dessa forma. O homem é um monstro, uma Cara, máquina. é ninja, bicho, ó. E ainda sobra tempo Aí para é? dinheiro no semáforo. Não, mas além disso, uma coisa mais importante, sobra tempo para ele fazer o doutorado, a tese dele. Doutorado. Olha só, o cara Isso é trabalha, dá muito curso, importante, pede né? dinheiro no semáforo e faz a tese aí. É um Não, milhão de tem que- primeira, né, cara? Tem que terminar esse negócio. O cara Muito bom, muito bom. Galera, mais alguma saideira aí ou podemos dispensar o Nilmar, né? Tem mais uma que o Luiz colocou aí. Ah, é? Pera aí. Olha lá. O Luiz falou que o QGIS dele vive fechando. O PC da Xuxa, o PC... O Luiz, então, ele traz uma complementação aqui. Ele diz que tem uma lib do Python chamada GeoBR, que possui histórico dos dados vetoriais do Brasil. Olha que interessante. E, se não me engano, desde o ano de 1980, ele fala aqui. Você pode acessar várias versões via linha de código. Coisa simples. Código é sempre simples, né? Esse GeoBR, eu já vi a galera do R
utilizando esse cara aí, né? Utilizando bastante Legal. esse cara. Legal. Então, de repente, eu acho que é a mesma informação aí, a mesma fonte de dados que ele está falando. E o R também está se popularizando também, né, Nilmar? Essa questão de mapas no R, eu tenho visto bastante cursos, bastante tutoriais nesse sentido. É uma tendência, migrou, né? Migrou para imagens bastante também na parte de processamento de imagens, sensoriamento remoto, a linguagem de R. Tem muita coisa, muita coisa.